pessoal, boa noite. Vamos chegando. A gente hoje tem um assunto muito legal, muito importante para que a gente possa conversar e trazer algumas informações importantes para que vocês possam aumentar aí o conhecimento de vocês e também melhorar a alta performance dos filhos e tudo mais. Tudo bem? A doutora Jane, pessoal, a doutora Jane tem mais experiências em live. Eu é que sou aqui a estreante, né? Estou aprendendo, mas a gente vai aprendendo junto, né, doutora Jane? Vamos aprendendo juntas, porque eu não tenho muita experiência também, não. Eu gosto de dizer assim, que eu acho que na área do nosso trabalho, né, a gente tem assim um conhecimento vasto, né? A gente consegue conversar bastante sobre vários assuntos, né? Só que o mundo digital, ele é muito novo para a gente, né? Pelo menos para mim. Então, toda essa movimentação, né? Em live e tudo mais é muito novo. Então, assim, nós vamos aprendendo junto e o pessoal que está com a gente, as famílias, né? Os pais que nós convidamos, amigos professores. Então, fica tranquila, porque são os nossos amigos. Então, eles conhecem um pouco do nosso trabalho, sabe um pouco, né, de você, vai conhecer agora a partir desse convite, e eles têm a plena convicção de que eu só faria um convite se realmente fosse alguém que valesse a pena, que traria bastante conhecimento e luz, para que a gente pudesse crescer juntos, né? E então, se alguma coisa der errado aqui, eles estão de boa, eles vão compreender, tá bom? Então, fica sossegado. Esse é um trabalho que qualquer coisa você vai me ajudando. Tá? Então eu vou quero agradecer já, tá, o seu convite, aliás, você ter aceito o meu convite. Eu sei que você tem uma agenda assim super, né, apertada, e você conseguiu tirar um tempinho aí para trocar essa experiência, esse papo, e para a gente poder ajudar essas famílias aí. Deixa eu só contar para o pessoal que a doutora Jane eu tive a oportunidade de conhecer num curso de coaching infantil que nós fizemos em São Paulo juntas, né? E só que a doutora Jane já tem mais experiência nessa área do desenvolvimento infantil, e desde lá eu fiquei assim muito empolgada, muito apaixonada, né, em todo o conhecimento dela, a forma como ela aborda, a forma como ela traz tudo isso para as famílias. E eu sou fã, seguidora dela, e é por isso que nós vamos conversar um pouco sobre o cérebro, sobre os comportamentos, e é isso. Então, Jane, por favor, fique à vontade para se apresentar e falar, fazer suas colocações. Bom, para depois a gente começar esse assunto, que é um papo sério, né? Tá me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, assim, o pessoal também, né, pessoal? Qualquer coisa, pessoal, dá uma luzinha pra gente, que a doutora Luísa está aqui me ajudando. Se tiver alguma coisa não dando certo, a Luísa vai me posicionando aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer bastante. Eu admiro também o seu trabalho, eu tenho acompanhado, e acho que isso é somar forças, né? Porque eu vejo da seguinte forma: a Terra, o planeta Terra, ele está em um processo de transformação. E não é só da natureza, é um processo de transformação do ser humano. Hoje o ser humano ele está buscando mais o encontro consigo mesmo. E graças a Deus, hoje, a criança está sendo vista de uma forma diferente de outrora, né? Ou seja, hoje a criança ela tem o seu posicionamento, e é muito interessante isso que eu vou falar dentro desse posicionamento, ou seja, mas a criança ela está sendo vista de uma forma diferente. Ou seja, dentro de cada idade, dentro do possível, um ser humano que tem a necessidade de aprender, de se posicionar, e como nós seres humanos, ou seja, nós fomos crianças um dia. E quantas vezes a gente quis falar e não pôde? E quantas vezes a gente quis ocupar um espaço e não pôde? E isso não tem nada a ver com dizer assim, lá atrás. Não, cada época tem o seu desenvolvimento, cada época tem o seu conhecimento. E hoje, graças a Deus, a criança está tendo um lugar, ou seja, porque quem é criança hoje vai ser o adulto de amanhã, e um adulto de amanhã mais equilibrado, sabendo se posicionar, a Terra, o planeta, a sociedade, eu acredito nisso. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Sociedade mais equilibrada, família mais equilibrada, né?
Bacana. Quando eu fiz o magistério dentro da pedagogia, nós estudávamos que a criança, no passado, ela era considerada um adulto em miniatura, né? Tanto que as roupas, tudo que eram, assim, a forma como a criança era conduzida, na vestimenta e tudo mais, era uma exigência, era como um adulto em miniatura. Então a criança não tinha muita liberdade de expressão, não tinha liberdade de nada, né? Então ela era um robozinho ali que os pais vestiam e aquilo tinha que ser naquele pacotinho, né? E aí, hoje a gente percebe assim que realmente a criança tem essa liberdade, a criança hoje ela tem potencial de escolhas, né? A criança hoje ela tem o seu espaço, como você disse. Existe uma preocupação muito grande, né, nos primeiros 1000 dias do bebê, com todo o desenvolvimento de estímulo. A educação infantil, que é uma escola que até então era uma fase onde a criança era colocada como uma creche, né, para que as mães pudessem trabalhar. E não tinha esse envolvimento do conduzir, do educar, do ensinar, do estimular, né? Era uma coisa muito assim, muito jogada. E hoje existe realmente essa preocupação e hoje já tem essa conscientização, né? Que a criança é capaz de assimilar e de absorver, de se desenvolver, e a gente tem que potencializar, né? E é disso que nós vamos conversar, não é? E é interessante, hoje, se você perceber, as crianças, elas estão nos favorecendo a estudar mais, ter mais inteligência emocional, ou seja, as crianças hoje que estão nascendo no consultório, eu percebo a diferença comportamental, eu percebo a diferença até no exame neurológico, entendeu? Da fase inicial dessa criança, ou seja, isso tem um lado bom. Eu sempre falo, sabe, Cristina, eu aprendo com as crianças. Por incrível que pareça, eu aprendo com os pais, sabe? E hoje, assim, se eu sou pediatra, se eu fiz todo esse trabalho de desenvolvimento, tudo iniciou porque eu fui mãe. E eu tinha muita dificuldade, né? Eu chorava muito. Se meu filho, uma vez eu lembro, ele teve conjuntivite, eu pus assim, o braço na parede de casa, chorei, numa insegurança tamanha. E aí, a partir de então, através da maternidade, é que eu quis entender como é que desenvolve a emoção dessa criança, a visão dessa criança, sabe? A alimentação dessa criança. E tudo começou com a maternidade, e isso é interessante, né? Você dizendo isso é muito bacana, porque eu, na maternidade também, eu busquei todo esse aparato, né, esse conhecimento dentro da nutrição, dentro do desenvolvimento, dar possibilidades, né, para as meninas serem mais saudáveis emocionalmente, porque a gente, quando criança, a gente teve várias situações, né, então assim, a gente tem umas sequelas de uma infância mal resolvida, mas não porque os pais queriam que fosse assim, é porque os pais também não tinham conhecimento, né? Então, tudo é isso que você está dizendo, é momentos e fases do desenvolvimento da espécie humana. E eu me lembro que eu participei de um curso que falava sobre esse bebê de um novo tempo. Então, aproveitando o gancho, vamos lá. Então, esse neném de um novo tempo, a gente já está percebendo que neurologicamente eles estão mais ali, assim, eles estão mais evoluídos, são crianças mais espertas, são crianças que né, se posicionam. Mas e aí, Jane, como é que nós vamos entender, por exemplo, o que é, por exemplo, uma personalidade, né, de uma criança, e onde é que está faltando realmente um limite aí? Porque eu ouvi aqui as mães falando, nossa, mas ele tem uma personalidade forte, Maria Cristina, nossa, ele é terrível, não quer saber de escovar os dentes, só quer saber de fazer o que quer, né? Então, assim, Jane, por amor a Jesus, como é que essas mães conseguem entender, né, então, o que realmente é uma parte da personalidade e aonde nós temos como adultos que está conduzindo essa criança, onde é que nós temos que entrar para direcionar para que ela possa realmente ter aí um futuro melhor, então. Nossa, sim, fabuloso esse seu posicionamento. Vamos pensar o seguinte, olha, todos nós precisamos sempre de uma ferramenta, né, para que a gente desenvolva algumas funções. Em relação ao desenvolvimento da criança, a grande ferramenta, ó, tá aqui, que é o cérebro, né? Ou seja, olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por ele. Então, o que é que acontece, gente? Este cérebro daqui, ele tem várias divisões, mas
essas divisões começam na vida intrauterina. Então, o que é personalidade, né? Persona, o que sou eu? A minha personalidade, ela é formada já na vida intrauterina. Ou seja, quando os meus sentimentos, quando a minha audição começa a ter contato com o mundo externo através da emoção da mãe, através da fala da mãe. Uma personalidade, ela é formada por vários fatores. Ela é formada pelo que eu ouço, ela é formada pelo que eu sinto, ela é formada pelo que eu vejo, ela é formada pelo que eu como, porque aí você até já falou, né, que já teve uma live sobre a importância da dieta do 1000 dias, que é desde a vida intrauterina até a criança fazer 2 anos. E por que tudo isso? Porque, veja, nós precisamos deste cérebro para que ele comece a codificar tudo que eu tenho recebido. Da alimentação, da emoção, do pensamento da mãe. E hoje, o que é que estudos mostram? Que a epigenética, o que é epi? Epi é ao redor genético que eu trago daquilo que eu recebo da influência do ambiente. Então, a minha epigenética, ela começa primeiro com meu pai e com a minha mãe. Ou seja, hoje já se sabe, por exemplo, estou fazendo um curso agora de nutrição, que a dieta do pai influencia nas doenças futuras da criança. Olha só, que o que uma mãe e um pai come hoje vai influenciar até na 2ª, 3ª geração. Mas o que a gente come é alimento. Nosso alimento não é só o que eu como. Alimento é o que eu penso, alimento é o que eu sinto, alimento é o que eu penso, alimento é o que eu vivencio. Então, na verdade, na formação da personalidade dessa criança, está influenciado valores de pai e mãe. Ou seja, quando eu estou grávida, ou seja, e como é que eu fui, o que é que eu aprendi como mãe e o que eu já passo para esse filho dentro da barriga, através do que eu penso, do que eu sinto e do que eu como. Então, a personalidade ela é formada por esse conjunto de situações. Logicamente que eu sempre digo, existe algo dentro de cada ser que é a essência dele, que eu digo que foi Deus que fez. A gente é interrogado, né? Ou seja, vem a minha essência, mais o que eu aprendi, o que eu vivenciei. Então, essa personalidade, gente, eu sempre falo quais são os valores que essa família tem. Dentro dos valores que essa família tem, vai influenciar muito na educação que eu vou dar a esse filho. E da educação que eu vou dar a esse filho vai interferir na personalidade. Ah, Jane, mas eu não ensino meu filho a ser briguento, eu não ensino, quando ele tem 1 aninho, eu não ensino esse meu filho a ter birra. Isso não é o ensinar o filho a ser. Este cérebro aqui, que é imaturo, gente, ó, quando o neném nasce, esse cérebro, ele vai gradativamente amadurecendo. As funções vão amadurecendo. Essa região aqui, ó, é uma região responsável muito pela emoção. Essa daqui também. Mas essa aqui, ó, tá relacionado a funções básicas, respiração, fome, sono. Essa é a parte que ela é mais, eu sempre digo, encapada, um pouco mais mielinizada. Essa região aqui toda, ela está formada, mas ela não está com as funções todas desenvolvidas. É por isso que a criança, quando nasce, fica com o pescocinho, depois ela fixa o tórax, depois ela senta. Ou seja, existe um desenvolvimento gradativo deste cérebro de acordo com os estímulos que ele recebe. E esses estímulos vão a partir dos 5 sentidos, vão a partir do que eles recebem de amor, a partir do que eles recebem de atenção, a partir do que eles recebem de orientação. Ou seja, a criança ela é muito observadora. A criança ela é muito mais do que ela vê do que o que ela ouve. Tá certo? Então, na verdade, olhar. Então, na verdade, esses fatores associados ao que a criança recebe, isso vai formar a própria personalidade. Pois bem, quando esta criança nasce, o olhar da mãe, o abraço, do pai também, dos cuidadores também, o toque. Essa criança, ela se sente protegida ou não, e tem uma coisa interessante que eu vou falar até nesse desenvolvimento da criança. Existe assim, muitas mães no consultório falam assim, ai doutor, ele não dorme. Ai doutor, eu quero fazer a rotina do soninho dele. Aí eu digo, que rotina é essa que você quer fazer? Ah, eu dou um banho,
dou amamentar para ele tirar um soninho. Mas veja, esse cérebro está desenvolvendo. Esse relógio biológico, ele está aprendendo de forma diferente. Antes, dentro do útero, como era? Uma temperatura constante, uma luminosidade constante. O som era o bater do coração da minha mãe. Agora eu nasci. Nasci, é claro, escuro, é quente e frio, é silêncio e barulho. Ou seja, este cérebro vai precisar desses estímulos dos sentidos, mais a amorosidade, mais o carinho, tá certo? Para que ele vá amadurecendo o sistema biológico, o relógio biológico dele, tá certo? Então, pensando nisso, essa criança também ela vai desenvolvendo o quê? Emoção. Ela vai desenvolvendo confiança. De acordo com o quê? Com o contato seguro desses pais. Então, a criança que chora muito, ou seja, é bebê. Ah, chorando muitas vezes assim, olha, doutora, já está viciado no colo. Já tem um mês. Eu queria te perguntar, porque assim, as muitas vezes os avós, né, ou até, eu falo que os palpiteiros, né, as vozes, né, acaba dizendo para a mãe, se pega muito no colo, você vai criar mimado, você vai estragar essa criança e tudo mais, né? Então precisa dar muito colo, né, Jane? Então, porque veja, o cérebro, a gente vê muitos cursos por aí que falam o seguinte, olha, o cérebro precisa de 120 dias para mudar um hábito. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Muitas vezes vocês querem fazer um regime. Vocês já têm sentimento e já tem um raciocínio lógico. O cérebro está todo desenvolvido. Quem é que consegue? Olha, vou fazer hoje o regime, eu já consigo. Quantas pessoas não começam todo dia 1º de janeiro e não conseguem? Eu tenho dificuldades com alguns alimentos e não comer, porque eu tenho a doença celíaca. Muitas vezes, gente, eu faço um esforço grande para não escapar. Não é pequeno, não, é monstruoso, porque eu amo pão. É monstruoso. Então, veja, gente, imagine que um bebê ficou 9 meses em útero, aí ele nasceu, então, já tem que tomar banho, mamar e dormir. Aí eu durmo porque eu sou neném e eu não mexo. Ai, doutor, ele é muito inquieto, ele mexe, as perninhas, ele tem alguma coisa. Não, gente. Dentro da barriga ele não mexia. Não é? E esse cérebro não vai amadurecendo de acordo com o tempo, de acordo com os estímulos. Então, por que eu estou falando no choro? Porque quando chega na idade de 1, 2, 3 anos que faz birra e chora, aí diz assim, é porque é falta de educação, é porque não sei o quê, é porque a personalidade é forte. Gente, são etapas de crescimento, desenvolvimento neuroemocional, neurofisiológico, neurobiológico. Ô, Jane, e é nessa fase aí que a gente chama de adolescência do bebê? Olha, porque assim, precisa me explicar. As mães, por exemplo, elas não vêm para o consultório porque os bebês choram, né? E eu falo que a minha briga com o pediatra é essa. Porque assim, chora o ano em todas as consultas do pediatra. Chora. Aí quando chora aqui com a Maria Cristina, daí traumatiza. Então, eu sempre vou, né, assim, orientando e dizendo o choro, ele tem essa normalidade, né? Que a criança vai chorar, mas então, aí como você tem a ciência, me explica essa adolescência dos bebês, então, para as mães entenderem por que eles choram e o que é normal e o que pode não ser tão normal assim. Então, vamos passar primeiro de socorro. Vamos passar primeiro para o antes. Quando o neném nasce, eu sempre pergunto para as mães assim, se o neném não chorar, vai saber que está com fome? Se o neném não chorar, vai saber que quer o colo? Se o neném não chorar, a mãe vai saber que ele está com aquelas costas cansada de estar deitado naquela posição? Se não chorar, a mãe vai saber que está com xixi e cocô? Então, gente, primeira coisa, choro do bebê, choro da criança é ou reivindicando alguma coisa, a fome, o neném chora. Se ele tiver com frio ou muito calor, o neném chora. Então, uma das coisas é assim, ó. Se o bebê, vamos passar, choro bebê e choro da criança, choro do bebê. Veja o que é que ele tem. Ou seja, tá com fome, tá com frio, tá com sede, quer colo, tá com uma dor. Ou seja, choro é a explicação. E eu sempre digo para as mães assim, se vocês chegam aqui no consultório chorando, angustiada, que não sabe o que fazer, eu digo assim, não chore, não fale. Eu resolvi o problema? Não.
Se a mãe chora, eu vou ver qual é o problema. E quando as mães estão no consultório, gente, sabe o que eu falo? Chore. Chore, desabafe. Aí é que elas choram, 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 choram. Gente, a mesma coisa ao filho de vocês. Só que o choro da mãe é uma coisa, o choro do bebê é outra. Então, o que é choro? É uma forma de expressão, é isso do bebê. A criança maior, ou seja, como eu falei, este cérebro aqui está imaturo ainda. Essa região é a região que a gente chama sistema límbico, sistema de sobrevivência, cérebro reptiliano. Ou seja, é um cérebro que luta pela vida. E o neném não sabe dizer assim, mamãe, estou com fome. Ele chora. Em relação ao choro da criança maior, a criança que está com 9, 10 meses, 1 ano, no meu consultório. Ou seja, às vezes tem mães que vai pegar. Eu digo, não, calma, deixa eu examinar. Passe segurança para o filho de vocês. Por quê? Quando o neném chora na hora que eu deito, ele na cama, o que é que ele está dizendo? Eu não quero. E aí, como o neném não tem esta parte aqui desenvolvida, que é a parte frontal, essa região daqui que está responsável pelo quê? Pela lógica, pelo pensamento, pelo foco, ou seja, a tia Jane vai me examinar, a tia Cristina vai me examinar, então eu não vou ficar quieta. Não. Vamos pensar de adulto. Quem é que não tem medo de dentista? Muitas vezes. Quem é que adulto não dá trabalho com dentista? Muitas vezes. Eu dou. Agora veja, meu cérebro frontal, ele está já formado, então eu tenho que fazer, eu vou. A criança não. Tá certo? Então ela vai chorar. Cabe quem? Pai, mãe, ao dentista, angariar a confiança dessa criança. Ah, não é hoje que dá para ver tudo? Vai com calma, vai gradativo, conquista essa criança, o pai, a mãe, a paciência. E sempre eu digo, é necessário pai e mãe ter resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de, no momento de estresse, eu me manter em equilíbrio. Isso, gente, é quando eu digo que pai e mãe aprendem com filho. E sabe uma coisa que pai e mãe aprendem com filho? Inteligência emocional. Entende? Porque vai aprender a ter paciência mesmo, cansado ou não cansado, vai aprender a ter paciência, esgotado ou não esgotado, sabendo ou não sabendo. Ou seja, e pai e mãe, gente, tem filho, tem instinto. Vocês podem não saber tudo, mas vocês sabem muito como conduzir. Ah, eu não sei como conduzir, porque aí ele berra, porque aí então eu cedo. Veja, aí é uma inaptidão emocional do pai e da mãe. Eu não digo o que é certo e errado, é inaptidão emocional. Ou seja, então, o que em vocês, pai e mãe, acontece interiormente, que quando o filho de vocês choram, vocês entram em desespero. Ou seja, não é o bebê só, o que em vocês acontecem. Ou seja, então isso é um olhar para dentro de si como pai e mãe. O que acontece em mim que eu não consigo ter firmeza? O que acontece em mim que eu não consigo ver o meu filho chorar? O que acontece em mim, entendeu? Ou seja... Então tem que procurar o processo em si, né? Entender primeiro a sua alta performance de segurança e tudo mais, né? Então, por exemplo, se tudo isso acontece nesse momento e as famílias não conseguem passar a segurança para a criança, é porque, na verdade, ela também está insegura em relação àquela situação que está acontecendo, exato. Né? O que em mim e muitas vezes o que acontece, eu não quero que meu filho passe o que eu passei, eu não quero que meu filho tenha, eu quero que ele tenha o que eu não tive, ou seja, existem muitos fatores internos dos pais. Por quê? Porque nosso cérebro, ele guarda, ele tem as memórias. Entendeu? Então, não é só a criança. Então, a personalidade forte, aí voltando da adolescência que você fala, né? O que acontece é, quando a criança chega aos 2 anos, ele tem um desenvolvimento, a mielinização, o cérebro dele é forrado de forma assim, ó, uma expansão maior. Ou seja, aqui é a parte cortical. E o cérebro, ele se interconecta, não é assim, agora vai desenvolver a parte do pescoço que fica durinho. Agora vai desenvolver a parte da fala. Não, ele vai desenvolvendo o todo. Pois bem, quando a criança chega com 1 ano, 2, que é a fase que a gente chama birra, gente, eu sempre digo, eu vejo assim, eu
eu admiro muito o trabalho que eu tenho visto na mídia, né, sobre trabalhar a birra, como ajudar essas crianças, mas veja, partam do seguinte princípio, eu estou partindo da parte não patológica. A birra, ela, nada mais, de forma simples, vamos pensar primeiro da forma simples, nada mais é que um posicionamento dessa criança na vida. E olha, e vocês não acham que o filho que fica lá quietinho e que diz tudo tá bem, mamãe, não reage a nada? Ai, ele é tão bonzinho, ai, ele é maravilhoso. Ele não dá trabalho, mas não quer dizer que é algo maravilhoso. Sim, alguma coisa também não tá legal, né, Jane? Quando a criança se posiciona muito no calar, né? No quer e aceita tudo, né? Então também não é saudável. Então, na verdade, gente, a birra é o seguinte... É o meu posicionamento, é o lado positivo da birra. É o meu posicionamento. Ou seja, como este cérebro aqui, essa parte frontal, pré-frontal, não está amadurecida, não está mielinizada, então a criança, ela não sabe lidar com as frustrações, ela não sabe lidar com o não. Imagine, gente, 9 meses sendo formado sem nenhum esforço. De 0 a 1 ano, tendo tudo na mão. A comida, chorou, pegou. Imagine, como é que aí essa criança, então, com 1 ano e meio, 2, sim, mamãe, tá bem. Não é, gente. Tá certo? Ou seja, quando é que a gente vai aprendendo a lidar com as situações? Quando a gente vivencia. Então, pensando, gente, em birra, birra é quando a criança, assim, ela chora, ela joga fora. Sim. Então, como eu, pai e mãe, que já sou adulto, aí sim. É que eu vou lidar. Opa! Aí sim, aí é onde mora o segredo. Logicamente que existem birras, veja, existem birras que são birras preocupantes, ou seja, quando aquela criança, ela tem uma agressividade importante, quando aquela criança, ou seja, existe o que a gente chama o comportamento de oposição. Então, isso sim, aí, as birras, quando elas são mais agressivas, elas são mais demoradas, aí sim tem que ter uma avaliação. Do pediatra, muitas vezes do neurologista. Quando a criança tem um distúrbio do sono importante, porque voltando um pouco lá atrás, o sono da criança não é assim, neném não é mame, dorme. Existe o despertar noturno do neném à noite. Ou seja, isso a pessoa, o pai e a mãe, tendo acompanhamento com o pediatra, com o neurologista, vai vendo o que é normal e o que é anormal. Estou falando dentro do normal. Então, despertar noturno, normal. Choro do neném, eu estou reagindo à vida. O que eu estou sentindo, o que eu estou tendo dificuldade. A birra também. Agora, o senão que eu digo não é a criança ter birra. O senão é como os pais reagem quando meu filho chora. Quando os pais reagem quando o neném faz birra. Ou seja, muitas vezes eu vejo bebês com celular e, gente, não está aqui nenhum julgamento. Em hipótese alguma é julgamento, mas um alerta, um cuidado para vocês. Eu dou o celular porque pelo menos isso ele acalma. Veja, quando eu dou um celular, antes de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. Não é para dar, porque isso lesa cérebro de neném, lesa mesmo, neurônio mesmo. Geralmente os bebês, eles levam rapidamente ao vício. Ou seja, mas eu dou porque ele acalma. Então, como é que eu, pediatra, interpreto? Veja, gente, sem julgamento. Mas como eu interpreto? Esse pai e essa mãe não estão sabendo como fazer. Então, o problema não está na criança, mas o problema é pai e mãe. Não é que pai e mãe é problema. Ou seja, qual é a dificuldade que o pai e a mãe, como condutor, como orientador, está tendo? Não é a criança, porque essa etapa ela é comum. Então, esse adolescer, que fala, eu nem uso esse termo, sabe? Porque senão eu acho que mistura do que eu vejo no consultório, mistura muito a cabeça dos pais. Então eu divido a primeira infância e eu divido a adolescência. Mas o que é o adolescer? É o primeiro despertar da criança para a vida, onde ela se posiciona, onde ela é muito emoção, como assim também é no adolescente, né? Que você percebe o adolescente, ele é mais questionador, ele é mais teimoso, ele é mais emoção. Conflitante, né? Ele quer se posicionar, na verdade, né? Ele quer mostrar o seu posicionamento. Por isso que o adolescente tem essa fase, né? Que a gente chama que é a fase que é a fase difícil, né? Mas, na verdade, então,
no primeiro aninho de vida, nos 2 primeiros anos de vida, a partir de 2 anos, então o bebê, essa adolescência do bebê é exatamente isso, né? Quando ele começa a se posicionar e colocar um pouco das suas manifestações. Sim. Então, isso é muito importante, né? Jane, mas você acha, por exemplo, que hoje essas meninas, né, essas mães jovens, elas não dão conta, Jane, de saber tudo isso? Como é que a gente vai trazer isso? Você diria assim que as meninas hoje, elas precisariam fazer um curso? Você acha que teria uma situação assim? Pelo menos dar alguns tópicos, né? Porque você falou da maternagem, né? Você falou da intuição, né? Mas eu não sei se é na odontopediatria que isso acontece, mas eu vejo tantas famílias perdidas assim. Na verdade, assim, eu sempre falo, olha, primeira coisa quando eu atendo um casal, quando eu vou fazer mentoria para a família, né? Primeira coisa que eu trabalho, os valores da família. Porque e muitas vezes, assim, nem o pai nem a mãe tem noção nem do que é isso. Quando aí eu digo palavras que representam valores, na verdade o que acontece? Eu trago esses valores da educação do meu pai, da minha mãe, são duas pessoas com educação diferente que se unem. Tá certo? Ou seja, eu vou passar para aquele filho aquilo que eu aprendi, às vezes de forma melhorada e às vezes de forma igual. Não é? Eu sempre digo que a vida é um curso, a vida é uma faculdade. Eu sempre falo isso porque a gente aprende, por bem ou por mal, a gente aprende. E volto a dizer, pai e mãe têm o instinto da condução do próprio filho. Tem. No momento que os pais não conseguirem, ou seja, educar, volto a dizer, gente, aqui não tem julgamento e não tenho vergonha de vocês falarem a dificuldade que vocês têm. Procurem ajuda, porque assim, curso para ser pai e mãe, não existe e cada ser humano é diferente. Lembra que a gente falou da personalidade? Ou seja, quando uma mãe diz assim, o que eu faço então na hora que ele tem birra, doutor? Veja, não existe uma técnica só que eu diga assim, você vai fazer isso e ele vai agir assim, porque cada ser humano tem a sua essência. Cada ser humano tem a sua própria personalidade, que é formado pela essência em si, que ele veio da própria criação, mas o que ele vivencia, do que ele vende, do que ele sente, do que ele viu. Mas tem dificuldade, procure ajuda. Quando você diz assim, né, que são duas personalidades que se unem, né, um pai e uma mãe, e aí a gente tem que perceber então essa questão dos valores. Você não... como colocar para eles essa importância do norte, né? Por exemplo, do casal falar também a mesma linguagem, ter o mesmo direcionamento, porque às vezes acontece assim, a mãe está falando A e aí o pai está aqui dizendo B, né? E a criança nesse meio do fogo cruzado, ele não sabe para onde ele vai. Então, assim, comenta um pouquinho para a gente essa importância, né, dessa integridade de pai e mãe, de sentar junto e conversar. Não é fazer um planejamento para a vida, não é isso, mas, assim, tentar organizar esses valores que você está dizendo, alinhar para que eles possam fazer um direcionamento para essa criança. Sim, isso aí. Eu acredito que isso seja muito importante. Então, assim, dentro dessa neurologia toda, o que você pensa disso e como seria para ajudar essa família, esse casal? Nós, seres humanos, não somos adaptados a planejar. Eu vi um estudo que 90%, eu vi 89%, já vi 70%, já vi 90%, de que os nascimentos não são planejados. Ou seja, eu até penso ter um filho, mas assim, não, eu vou esperar, ou seja, não, vou esperar, a gente vai casar, vamos ficar 1 ano, 2 anos juntos, vamos nos conhecer, vamos conquistar para depois engravidar. Ou seja, planejamento financeiro, planejamento de mudança de vida, planejamento, ou seja, nós seres humanos, normalmente, nós não somos adaptados ao planejamento, mas esse planejamento é importante, principalmente na condução de uma vida. Porque chega esse senhor serzinho na nossa vida, se vocês perguntarem, o meu filho foi planejado? Não. Mas posteriormente, eu não planejei muitas coisas, mas planejei uma coisa, como eu iria conduzir. Isso eu planejei, ou seja, a escola, o esporte, a religião, isso eu planejei. Vamos pegar a minha experiência, porque aí eu falo de mim mesma, não é? É algo vivido, vivenciado, experienciado.
Então, quando eu planejei e eu vi que eu tinha dificuldade no processo educacional, eu procurei ajuda psicológica. Ou seja, bato ou não bato, brigo ou não brigo, faço ou não faço, dou limite e não dou. Por quê? Qual é aquele limite no qual você nem deixa o seu filho ir destrambelhado sem limite nenhum, porque vai prejudicar? E qual é, então, aquele comportamento que eu iria ter também que não deixasse meu filho preso? Eu tive uma tendência à superproteção. E para mim não foi fácil não ter a superproteção. Então eu busquei ajuda nesse ponto. Então, na verdade, gente, é importante quando chegam-se, chegou, tá muito bem, e eu sempre digo, Deus não deixa nenhum filho dele nascer por nada. Ele não deixa. Planejou, não planejou, o universo por algum motivo mandou. Tá certo? Bom, chegou o rebento. Gente, tá aí. Veja, a vida da gente quando é pai e mãe não vai ser mais a mesma. A gente não vai dormir a hora que quer, não vai comer a hora que quer, não vai fazer o que quer, do jeito que a gente quer. A gente, assim, aí a gente vai trabalhar, a gente vai organizar uma casa, a gente vai cuidar do casamento, a gente vai cuidar da saúde. Ou seja, a nossa vida é um cuidado constante com a gente, com a família, com o trabalho. Então, o educar é mais uma conduta. Ou seja, dá trabalho? Dá. Mas levantar da cama tem trabalho. E tomar um banho tem trabalho. Então, o trabalho, ele existe por si só. Só que conduzir uma vida, gente, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, o que é que a gente vê? O índice de adolescentes depressivos, crianças depressivas, crianças sem limites. E volto a dizer a vocês, não há julgamento aqui nenhum, nem meu, nem da Cristina, em hipótese alguma. É a gente querendo dar para vocês uma orientação, uma ajuda. Ou seja, vocês têm dificuldade nessa condução, assuma essa dificuldade e busque ajuda, não é? Porque, veja, eu posso dizer assim, vou dar 3 dicas para vocês no momento que o filho de vocês fizer uma birra. Tá bom. E se a personalidade, eu dou 3 dicas, são 3 personalidades diferentes. Lógico que existem as dicas, lógico. Mas às vezes uma que eu dou, ele não responde bem, a outra ele responde melhor. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos diferentes. Agora, logicamente, volto a dizer que pai e mãe têm intuição, que pai e mãe têm instinto, tem. Educar, dar limites com amor, com respeito, ou seja, o meu filho fez uma birra, o que é que ele está dizendo para mim? Eu não aceito isso, eu quero isso aqui é uma faca. Vamos pensar que é uma faca. Ele quer. Aí vocês não dão. Ele vai se jogar, eles vão ficar... Mas vocês vão dar porque ele se jogou? Não. Então, bem assim são outras coisas, entende? Ou seja, aí o que é que acontece? Meu filho não pode chorar. Gente, é direito deles. Pode, deve. Jane, então nós teríamos, eu penso que nós temos como profissionais da saúde, nós temos ainda uma responsabilidade além daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Por exemplo, eu sempre digo que eu sou odontopediatra além dos dentes, porque a gente está olhando dente sim, boca, respiração e tudo mais, mas também estou sempre me preocupando em trazer essa informação, tentar ajudar essa família no direcionamento e tudo mais, né? Você acha que assim, a questão dos ciúmes entre irmãos, né? Porque assim, os pais têm uma preocupação em querer fazer tudo igual, né? Isso que você está dizendo, por exemplo, não vai dar certo. As dicas que você está colocando às vezes nas suas redes sociais pode dar certo para Maria Cristina, mas pode não dar certo para a doutora Luísa e com a família dela, por conta desse contexto familiar, personalidades e valores, né? E assim, e essa coisa da personalidade dos filhos, né? Dos ciúmes, aí a gente fala assim, criei tudo igual, mas meu Deus, como é que faz, né? Aí eu falo que é a síndrome do segundo filho, é que você só teve um. Mas assim, a gente percebe que o segundo filho, ele chega um pouco mais presença, sabe? Ele já chega meio que dominando um pouco mais. E aí fica aquela situação, né? Porque o primeiro ficou com ciúmes do segundo, às vezes é o segundo que tem ciúmes do primeiro. E como é que a gente desembola isso?
Então, na verdade, é assim, o ciúme, ele é natural, é inerente até dos animais, né? Ou seja, se você for ver uma matilha, tem sempre um que quer se posicionar, tem sempre um que tem o ciúme lá entre eles, e aí rola briga. Ou seja, é inerente do ser humano o ciúme. Agora, você imagina, se nós adultos temos ciúmes, imagine uma criança que nasceu, fez 1 aninho e meio, 2, e chega um outro bebê. Então, antes era só eu, e essa criança está desenvolvendo a emoção. Ou seja, o meu choro de 1 mês é por um motivo, o meu choro de 6 meses pode ser por outro motivo. A minha visão é diferente. O meu choro com 1 ano, o meu medo de 1 ano é um, o meu medo de 3 anos é outro, o meu medo de 5 anos é outro. Porque eu vou vendo a vida de outra forma. Eu vou desenvolvendo esse cérebro, essa emoção, esse pensamento. Então, o ciúme, ele é muito comum entre 2, 3 filhos. Aí o que acontece? Então um fez aniversário, aí a tia Jane vai e tem que levar um presente para os dois, porque senão o outro... Não, porque aí essa criança, ela não vai aprender a se posicionar na vida, ela não vai aprender os nãos da vida, ela não vai aprender, ou seja, eu tenho o meu valor, independente do que eu ganho, se faz para o meu irmão ou não. Logicamente que esse aprendizado, às vezes a criança reclama, mas vamos pensar assim, ó, tem um irmão que é diabético e o outro não é. Então não pode trazer o docinho para um porque o outro não pode ver. Não, ele não aprende, essa emoção não aprende, esse cérebro não aprende. Um tem 16 anos e o outro tem 18, mas desde pequeno aprendeu o que tem que fazer para um, faz para o outro. Aí o de 18 pode sair só, o de 16 pode? Não, essa criança não aprendeu. Ou seja, gente, cada idade, e isso é que, aí eu volto a dizer, os pais precisam trabalhar a própria emoção. Porque senão o pai e a mãe sentem o quê? Culpa. Tadinho do meu filho, gente. Não, tadinho, não. Não tire a potência do filho de vocês. Não tire a capacidade do filho de vocês de ultrapassarem. E a criança, como é que ela ultrapassa as dificuldades? Chorando, com a birra, reclamando. Que é natural. Agora vamos pensar, qual é o adulto que não faz isso? Me diga. Aí o adulto quer que a criança tenha um comportamento que muitas vezes nós adultos não conseguimos ter. Nós esperamos, eu sempre digo assim, olha gente, vocês esperam que, é uma analogia que eu faço, que a criança faça uma conta de multiplicar quando não sabe nem ler nem escrever. E cada criança, não comparem filhos nunca, não comparem filhos nunca. Porque eu vi ali uma pergunta sobre gêmeos. Veja, o fato de ser gêmeos, muitas vezes tem semelhança em comportamento, na forma de pensar, mas na maioria das vezes não. É o olhar do pai. Ou seja, se eu não ensino, quando é que o meu filho fortalece a emoção dele? Quando eu ajudo ele a fortalecer. Se eu não ajudo ele a fortalecer, o que é que acontece em mim, pai e mãe, que não consegue ajudar o filho a passar aquela fase normal da birra, do despertar noturno, do chorar, entendeu? Do não aceitar. O que acontece na minha emoção. Não é eu esperar que essa criança tenha X comportamento. Eu sempre digo, olha, não é porque é menino que tá assim com o carrinho blum, 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 e não é porque é menina que tá com a bonequinha. Não, gente, são seres humanos em evolução. São seres humanos que têm a forma de ver a vida. Ou seja, vamos pensar adulto. Acontece uma coisa na família. Eu vou ver de uma forma, minha irmã vai ver de outra forma, minha mãe vai ver de outra forma. A depender da minha emoção, eu vou agir de uma forma. Imagina a criança que não tem experiência, imagina a criança que não tem maturidade neurológica, de cérebro, né? Ou seja, esperar cada etapa e os pais irem conduzindo. Agora, firmeza, com amorosidade. Muito bom. Muito bom isso que você disse. Bom, vou pegar um gancho, então, né? Já que tem toda essa situação que a família precisa ajudar essa criança a fortalecer essa emoção. Então, vamos para a treta das chupetas, né? Porque, assim, eu falo, eu não sou eu não sou a aluna da chupeta, sabe? Eu não tenho, assim, eu sou bem tranquila, acolho todas as mães,
as que amamentam, as que dão mamadeira, as que não tem dessa, né? A gente conversa e a gente a gente se entende. Mas, assim, quando o bebê vem, por exemplo, para mim, bebê, eu consigo orientar essa família na questão da janela de oportunidade para fazer o uso que a gente chama seletivo da chupeta, né? Porque eu entendo que a chupeta, ele é um calmante para a mãe, mas ele é um cala-boca para o bebê. Sim. Então, isso que você está dizendo, né? Que a criança chora, que ela precisa manifestar a emoção dela, ela precisa dizer, né? Se aquela posição que não está muito legal, ou se ela está sentindo muito calor, ou se ela está sentindo muito frio, enfim. Então, quando essa família põe uma chupeta na boca, ela cala a boca dessa criança, ela engana essa criança. É isso que eu falo para as mães. Eu estou certa ou estou errada? Aí eu digo isso para a mãe, eu falo assim, olha, vocês estão boicotando. Porque vocês estão fazendo cala-boca para a criança. Então, isso vai trazer repercussão para a respiração, vai ter... Eu digo assim que a chupeta vai desorientar a postura da língua e que ela vai jogar o problema para depois. Então, assim, ela não vai ter o choro agora, mas ela vai ter o choro depois, que é muito pior, porque ela vai ter que levar essa criança para fono, depois a criança vai ter dificuldade nos fonemas, e por aí vai, né? Vai ter dificuldade na oclusão, vai ter dificuldade na fala. Então, assim, você vai empurrando com a barriga, é um problema que você podia ter resolvido já. Agora, vamos resolver já, precisa resolver, vamos resolver. Só que assim, quando a criança passa dos 2, dos 3 com a chupeta, então aí a gente vai ter que ouvir essa criança, né? E daí ela já viciou, então assim, daí não é mais um problema só da mãe, é um problema da família toda, principalmente para a criança. Olha, e aí, como é que a gente conduz, né? Eu tive 2 fases da chupeta. Eu tive uma fase muito rigorosa, eu não concordo com a chupeta, mas veja, o eu não concordo, não é assim, na tarde, não é isso. Eu não concordo, mas veja, fundamentada em grande parte das coisas que você falou. Por exemplo, existe o que a gente chama fase oral do desenvolvimento emocional do bebê. Que é fase oral? Tudo é pouco, né? O neném nasceu, tem nenês que já na barriga, ó, tá com o dedinho, né? Ixi, o dedo, minha filha, Andresa do céu, o dedo é pior que a chupeta. Mas existem algumas situações que a gente vai ajustando. Bom, existe o que a gente chama fase oral do desenvolvimento emocional, que eu digo que é uma fase de sobrevivência. O reflexo de sucção é muito grande, que é a fase do bebê. Tá certo? Sim. Imagina que o bebê suga esse seio, essa mamadeira, a cada 2, 3 horas. Isso é o que a gente chama fase oral. Mas essa fase oral não está só relacionada à comida, está relacionada à emoção, à proteção, à saciedade. Pois bem, se a fala do neném é o choro, e é o que você falou, e o neném, a principal causa que faz o neném, a grande principal causa, primeiro, que faz o bebê chorar, a primeira, gente, é a fome. O pessoal diz assim, é dorzinha, chorou é dorzinha. Não, a gente não nasce com dor, né? A gente nasce, sai de um sistema intrauterino para o outro, eu preciso me adaptar a essa fase, então eu choro. Eu choro porque eu estava acostumada a essa mãe 9 meses grudada, eu choro porque eu ouvi o coração da minha mãe, cadê esse coração? Eu choro porque eu tinha a satisfação nutricional pelo cordão umbilical sem fazer esforço para sugar, respirar e engolir. Ou seja, essa é a minha fase de adaptação. Então, a primeira coisa que pode fazer a criança chorar, primeiro é esse afastamento, e a segunda grande causa é a fome. Pois bem, doutora, mas se eu deixar, ele vai ficar no peito o tempo todo, quando é a fase de recém-nascido. Gente, na fase de recém-nascido, de 1 a 3 meses, ele precisa estudar mesmo. E aí vocês dão a chupeta primeiro. Risco de hipoglicemia, porque se ele tiver fome e não vai comer, risco de hipoglicemia. Segundo, ele quer o colo, esse neném saiu do útero. Ou seja, ele precisa desse apego seguro. Eu dou a chupeta, não resolveu o problema do neném. Eu sempre digo para as mães, é que nem assim, ó, você querer o colo do seu marido, você querer um beijo do seu marido, aí ele dá uma coisa para você comer e não dá o colo e não te ouve. O que é que vocês sentem? Frustração. Essa criança está vindo para o mundo. Adorei essa metodologia. Adorei. Você entende? Essa criança, às vezes, ela tá assim, com muita roupa, com pouca roupa, dá chupeta. Tá bom, e por que a criança para? Eu fui ler, eu procurei exaustivamente. Por que a chupeta faz o neném parar de chorar? Primeiro, esse reflexo engana a criança, né?
Aumenta a neurotransmissão. Aumenta a neurotransmissão. E olha só que o nosso cérebro é assim, ó, quando a gente faz esse mecanismo de mastigar, o nosso cérebro não sabe se tem comida. Eu aumento o movimento, aí o que acontece? Aí o meu estômago começa a liberar ácido clorídrico e não tem comida. Aí movimenta esse estômago, esse intestino. Aí sabe o que vocês estão ajudando a provocar? O refluxo, que comumente o neném já tem. Atrapalha a amamentação, atrapalha a respiração. Grande causador de otite, sinusites, rinites. Contamina a boca desse neném e esse intestino. Ó, gente, tá aqui a chupeta. Vocês fazem assim, tira a chupeta e deixa lá em cima do móvelzinho do neném. Não caiu, ninguém pegou. Ah, tá limpinha. Vai e põe na boca do neném. Ali tem fungo, ali tem bactéria, ali tem vírus e vocês estão proliferando essa boca. E tem uma outra coisa que já se sabe. O material que é feito é um material que quando a criança vai sugando, impregna no corpo da criança. Vocês já ouviram falar hoje que o ideal é a gente não comer alimentos que vêm de plástico? Isso que você está falando da borracha, ela é assim, é bem pertinente, porque a gente tem um estudo mostrando agora, nós estamos tendo um problema de saúde bucal que é assim, assustadora e tem até muitos pesquisadores, que é o HMI, não sei se você já ouviu falar. Sim. O HMI, ele é uma mancha de molar incisivo, que é uma deformidade no esmalte do dente, permanente. E ele está associado à borracha, sabe? Ao uso de mamadeiras, ao uso da silicone da chupeta, do preparo até da mãe, né? Utilizando esses plásticos para congelar comida, papinhas, bebês, que fazem isso, né? Elas fazem uma quantidade, congela, no plástico e depois vai botando isso no micro-ondas e trazendo para a criança, né? Então, mas assim, a mãe não faz isso querendo causar isso para a criança, né? Eu falo que é a cultura da indústria, né? A indústria faz isso com todo mundo. Mas a pessoa tempo das mães, né? Também. Então, hoje em dia, eu acredito que além dos dentes deve ter muitas outras consequências. Né? Mas quando você falou, me chamou a atenção do dente permanente. Sim. E a outra coisa tem substâncias na chupeta que lá na frente pode provocar puberdade precoce. Pois bem, e aí também tem no fator, eles começam a ter uma expiração prolongada, ou seja, respira errado. E o que é essa respiração prolongada? É a respiração do asmático. E o céu da boca, gente, é que nem assim eu digo, o neném tem a moleirinha, né? O céu da boca tem a moleirinha também, né? Então, ou seja, o céu da boca, digamos, se é para fechar assim, com a chupeta, fecha assim. Aí esse espaço daqui diminui e tá a criança assim, ó. Aí chega no consultório. Entendeu? Ou seja, eu falo de todos os efeitos prejudiciais. Agora, tem duas crianças me passaram a perna, 2 bebês. De repente eu vi o bebê chegando no consultório assim, ó, chupando a língua. Por quê? Uma fase oral danada. Em alguns momentos, aí faz exercícios da musculatura para desacostumar esse cérebro de estar sugando a língua. Às vezes, um pouco, quando a criança está no dedo, ou seja, põe o dedinho, tira, põe. Mas chora. Mas chora. Gente, volto a dizer, neném não sabe dizer assim, mamãe, tô com fome, mamãe, tô irritado porque eu fiz xixi e cocô, mamãe, tô com pouca roupa, muita roupa. Eles vão chorar. Mamãe, eu quero o seu colo. Eles não vão falar isso, gente, eles vão chorar. Agora, veja, a gente está falando aqui, né, Cristina, sobre comportamentos fisiológicos. Mas o que é que vocês vão ver? Criança que chora demais, criança que dorme de menos, ou seja, que aí é outra coisa. Aí o pediatra e as mães normalmente levam os bebês de 0 a 1 ano, mensalmente tem que ir no pediatra. Para quê? Gente, não é só para ver se o neném está ganhando peso ou não. É para ajudar vocês, para ensinar vocês, para esses filhos crescerem com mais saúde, ou seja, da vida intrauterina até 2 anos, o que esse ser humano receber, eles vão levar para o resto da vida.
Ô, Jane, quando você falou do materno infantil, né, do curso de alimentação, deixa eu compartilhar que eu também fiz esse curso e eu fiquei apavorada quando eu vi que a alimentação da gestante, né, do pai, ele prossegue 3 gerações futuras. Falei, misericórdia, é muito sério tudo isso, né? Então, assim, a nossa responsabilidade como transmissores, né, da saúde, da informação, é por isso que eu quis trazer você para essa conversa. E assim, para nós é um desafio, né? Essas mídias e tudo mais, mas eu acho que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que fazer mais e mais, porque a gente precisa trazer luz, a gente precisa trazer esse conhecimento para as famílias. Porque de um em um a gente conversa um por um no consultório, né? Mas a gente não consegue atingir, né? Muitos. E através desse movimento de live e tudo, eu acho que a gente vai conseguir aumentar essa informação, levar para mais pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos conversar um outro dia, porque nós vamos falar sobre a inteligência emocional, como a gente pode desenvolver isso de uma forma bem de alta performance, para ter filhos mais seguro, mais determinado. Deixa eu dar uma dica para você, tem um curso muito legal que chama O Corpo Explica, fala muito dessa fase oral. Eu sabia. Eu tenho, no futuro eu vou fazer. É isso aí. Então, assim, você vai adorar, você vai amar. Fala muito, né, da personalidade do adulto relacionado com a fase oral mal resolvida. E aí é se calar a boca, de uma passa chupeta para trancar a boca da criança, sabotar a criança e dizer, fica quieto, né? Eu falo, então, assim, a gente precisa compartilhar muito isso para todo mundo. Tá? Jane, você é incrível, eu adorei a nossa conversa.